Meus amigos, muito bom dia. É um prazer imenso estar presente, participar, colaborar e partilhar convosco este dia. E alguma experiência e algum conhecimento que nós temos vindo a adquirir ao longo destes anos de estudo sobre a doutrina espírita e não só. Falar sobre Allan Kardec é muito gratificante para nós. Allan Kardec foi efetivamente alguém que transportou os séculos e os milénios, trazendo até nós todo o seu aval de experiências e de conhecimentos adquiridos, tal como um dia também nós iremos realizar esta tarefa, pois que o próprio Jesus nos disse que nós somos deuses, futuros Cristos. Logo amanhã estaremos na condição de almas supervisionando mundos no mundo. 4 ou 5 vidas: Allan Kardec, Cornélius Quirilius, Janus, Hippolyte Léon Denis Rivail, Francisco Cândido Xavier. Depois de eu ter feito este trabalho, estava realizando o segundo trabalho sobre Chico Xavier, eu tive uma informação que considerei de extrema importância e não atendendo só àquilo que eu estava recebendo, mas aguardando que alguém mais abalizado do que eu pudesse confirmar o que estava acontecendo, eu recebi outras 2 informações sobre Allan Kardec e suas vidas anteriores. Livro dos Espíritos. Amai-vos e instruí-vos. Eis a máxima que nos apontam os espíritos nobres, para que através destes 2 verbos possamos realizar nossa trajetória evolutiva. Pois que sem o amor nós não conseguiremos atingir a iluminação interior. Sem a instrução, essa mesma iluminação não se fará possivelmente, pois elas são as 2 asas que nos vão permitir um dia alçarmos voos para novas dimensões cósmicas. Mas quem eram os druidas? Chegamos à conclusão de que o professor Hippolyte Léon Denis Rivail foi essa outra personagem identificada por Kardec. E certa noite, o Sr. Denis Rivail, educador leonense, radicado em Paris, compareceu à reunião acompanhado de sua esposa, Dona Amélie Baudet, a convite do próprio Émile Charles. O pai Baudin os havia conhecido numa sessão de mesa girante na casa da senhora Claire Maison, na qual Rivail aprofundava seu recente interesse pelos fenómenos espíritas. O espírito guia dos Baudin os recebeu com alegria, saudando o professor com as seguintes palavras: Salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Lida em voz alta a saudação, arrancou risadas da plateia. O Sr. Baudin, meio envergonhado, explicou a Rivail que Zéfiro era um espirituoso, muito espirituoso, este espírito que se manifestava, e tinha o costume de brincar com os visitantes. O professor não se agastou e respondeu sorrindo: minha bênção apostólica, meu filho. Entrou, portanto, na graça também. Nova risada geral. Zéfiro, porém, reagiu e redarguiu que tinha feito uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivail havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César. Mas quem eram os druidas? Onde viviam? Como viviam? Quando buscamos conhecer algo sobre os druidas, nós encontramos narrações, algumas lendas, como por exemplo o mago Merlin, da Morgana e do célebre rei Arthur da Tábua Redonda, tão do conhecimento dos nossos jovens. Os druidas eram, em parte, da antiga civilização celta
que vivera na Irlanda até ao norte da Europa, incluindo a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Teriam inclusivamente estado em Sagres, pois que aí, segundo pesquisas arqueológicas encontradas em Sagres, sugere que terá havido um grande templo construído pelos druidas. Portanto, eles terão chegado até este ponto do nosso povo, do nosso Portugal. E que o nome de Sagres estará efetivamente ligado à situação do sagrado, o culto do sagrado que os nossos druidas tinham e desenvolviam. O termo druida quer dizer consciência do carvalho, a árvore sagrada dos celtas. Os futuros sacerdotes, escolhidos na classe aristocrática, submetiam-se desde crianças a intenso aprendizado junto aos druidas mais velhos. Os druidas não limitavam sua ação à religião, acumulando a função de juízes, professores, médicos, conselheiros militares e guardiães da cultura céltica. O cargo não era exclusivo dos homens, pois que também existiam druidesas. Viviam integrados na comunidade e podiam casar-se. Estimulavam os homens a combater o mal e a praticar bravuras, e as mulheres a serem o ponto de união entre o céu e a terra. Os celtas dominavam diversas áreas do conhecimento humano, como a fitoterapia, a agricultura, a tecelagem, a mineração, a cerâmica, a pecuária, a metalurgia e a astronomia. Inventaram a roda de madeira, o barril e a carroça. No campo artístico, cultivavam a música, a poesia, a escultura, a ouriçaria e a joalharia. Eu vou pedir um copo, por favor. Vemos então que os celtas eram criaturas de uma imensa sensibilidade, de uma pureza já de criatividade também, porque eles eram um povo extraordinariamente evoluído a nível espiritual e transportavam esse conhecimento espiritual para a realidade do mundo físico. O que unia os povoados, vencendo as grandes distâncias que os separavam, não era a obediência a um único rei, mas a língua, a arte e a religião. A filosofia religiosa dos celtas era muito avançada. Como não admitiam templos, seus cerimoniais eram realizados ao ar livre, nos campos e florestas, debaixo de grandes carvalhos. Além disso, criam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas, nos vários planos espirituais, na existência de elementais, duendes, fadas, gnomos, etc. E na proteção dos espíritos superiores. Há aqui um pormenor muito importante a considerar, que é falarmos sobre os seres elementais. Durante muitos anos, eu não tive conhecimento da existência destes seres, muito embora estudasse profundamente a doutrina espírita. E eu não encontrava referência alguma sobre os seres elementais. Até ao momento em que vivi a experiência com minha filha, quando ela via um ser e me o descrevia em pormenor, e eu não tinha consciência nenhuma quem podia ser esse ser. E conversando com uma amiga minha teósofa, que era clariaudiente e clarividente, eu coloquei-lhe a questão: que se passa com Citato? Será que a miúda está ficando perturbada mentalmente? O que acontece? Ela descreve um ser que aparece, brinca com ela, fala com ela. E ela, mediante a sua aguçada mediunidade, respondeu-me:
Julieta, a citar, vê um gnomo. E esse gnomo acompanha a sua filha em todas as reencarnações até à idade dos 9 anos. A partir daí, ele volta ao seu reino. Fiquei estupefacta. Perguntei como era possível. Conhecia os gnomos das histórias, as fadas, as sílfides, as ondinas, mas onde estava essa informação no livro dos Espíritos? Mas está lá. Mais tarde eu fui efetivamente encontrar. Está de uma forma velada. É preciso descodificar a informação que está no livro dos Espíritos sobre os seres elementais. Porque quando o Espírito de Verdade vem trazer a grande mensagem renovadora, ele também fala de uma forma velada, tal como Jesus no seu tempo. E porquê? Porque também no tempo de Kardec, as mentes ainda não estavam suficientemente amadurecidas para poderem bem entender todo o conhecimento que era importante nós termos. E então eles davam esse conhecimento de uma forma velada. Tal como, por exemplo, o livro dos Espíritos não nos fala da transcomunicação, mas ela está lá implícita. Leiamos e nós vamos encontrar a informação velada. A evolução não se dá, como a nossa Luizinha disse, assim rapidamente, mas paulatinamente. Não há saltos na evolução. E, portanto, a própria espiritualidade não nos dá toda a informação que é importante para nós, mas vai dando, como se fosse um medicamento homeopático para a alma. Então, eles deram, em 1857, a informação precisa para esta época, mas mais à frente, talvez daqui a mais 2000 anos, outras informações chegarão. Aliás, já estão chegando. Mas nem toda a gente ainda está entendendo e aceitando o que é uma pena. Certo mesmo é que a influência dos druidas deve ter sido considerável, pois 3 imperadores romanos tentaram extingui-los por decreto como classe sacerdotal num prazo de 50 anos, mas sem sucesso. O primeiro foi Augusto, que impediu os druidas de obter a cidadania romana. O segundo foi Tibério, que proibiu os druidas de exercerem as suas atividades. E o terceiro foi, 54 anos depois de Cristo, extinguiu a classe sacerdotal. Eliminou-os totalmente. O templo de Évora, de Diana em Évora, é uma referência à presença também dos romanos no nosso país. Tibério deixou um decreto proibindo os druidas de exercerem suas atividades. E, finalmente, Cláudio extinguiu esta classe sacerdotal. Certo é que, mesmo 300 anos mais tarde, os druidas ainda continuavam a ser citados por autores como Ausónio, Amiano Marcelino e Cirilo de Alexandria, como uma classe social e religiosa de extrema importância e respeitabilidade. Mas vejamos outra informação preciosíssima. Na literatura espírita, através de célebres médiuns e espíritos, autores, consta que durante o cárcere de Jesus em Jerusalém, um centurião romano chamado Cornélios Irílios invadiu silenciosamente sua cela, oferecendo-lhe a liberdade. Pois seu plano era colocar-se no lugar de Jesus e se responsabilizar pela sua atitude, que de certo lhe custaria a sentença de morte. Cornélios, dotado de maior sensibilidade e sabedoria, há muito vinha seguindo sorrateiramente os passos de Jesus. Responsável pela cura à distância,
de um soldado subordinado por quem nutria amizade e simpatia. O soldado jovem agonizava moribundo, enquanto Cornélios foi ao encontro de Jesus, solicitando sua ajuda. Jesus respondeu que ao retornar, ele encontraria o seu amigo estabelecido, e foi o que aconteceu. Assim, Cornélios converteu-se e tornou-se um espião do Império em admirador do Divino Mestre. Passa de espião para seguidor de Jesus. E naquela noite, ao ser interpelado por Cornélios, Jesus agradeceu e proferiu a seguinte profecia: Meu irmão centurião, deixe cumprir o destino que foi traçado por meu Pai. Sois o homem de maior fé em toda a Jerusalém, mas ficai tranquilo, pois este não será o momento do seu testemunho. Aguarde, pois vejo que num tempo remoto você irá consagrar-me através de um batismo de fogo. Consta que a profecia que soou enigmática cumpriu-se 1300 anos no futuro, quando Cornélios, numa das suas reencarnações, veio à Terra na vestimenta do primeiro carnal do padre Tcheco Janus, o primeiro teólogo e pensador abertamente espiritualista, que buscou exemplificar Jesus, não menos preocupado com as ostentações da Igreja e mais interessado no aprimoramento espiritual de cada um. Na antiga Tchecoslováquia, estava ele longe de santos, ídolos de pedra e missas em latim. Também defendeu a crença da reencarnação e na sobrevivência da vida espiritual após a morte, caracterizando-se como o primeiro revelador da codificação espírita, muito antes de Allan Kardec. Vemos aqui então posição geográfica e o nosso amigo João Husse, que acaba por ter uma morte literalmente trágica. João Husse foi considerado herege e por isso sentenciado a ser queimado vivo na cruz inquisitória em praça pública, transformando-se no maior mártir e exemplo de conduta reta da história tcheca. E até hoje, a sua morte trágica é lamentada por fiéis na Catedral de Praga. Nasce em Uznek, forma-se em filosofia na Universidade de Praga, é ordenado padre, reitor da Universidade de Praga, inicia o processo da reforma da Igreja, condena a autoridade dos papas, é proibido de toda a atividade, é acusado de herege pelos católicos, é excomungado, condena as cruzadas e a venda das indulgências, condenado e preso e torturado por 7 meses. Não é fácil a vida de um cristão. Não foi fácil a vida dos primeiros cristãos. Pagaram com lágrimas e a vida por seguirem a Jesus de Nazaré. Esta é uma imagem que retrata a Catedral de Checoslováquia, em Uzinek, em que ele está sendo julgado. O povo se amotina naturalmente. O povo segue aquilo que é induzido a seguir. E nem sempre, ou quase sempre, as multidões não têm a razão. É uma questão só de vermos a história, começando por Jesus. As multidões primeiro aplaudem quando ele entra em Jerusalém. E 3 dias depois, as mesmas multidões acabam por condená-lo e aplaudir a sua condenação. Utilizando-se desse mecanismo natural, o druida Allan Kardec renasceu no século XIX para dar continuidade ao seu trabalho no campo científico, filosófico e religioso.
O local escolhido, ainda temos aqui João Hus, numa grande estátua. É curioso. A humanidade é terrível, nós somos terríveis. Primeiro não gostamos, roubamos, destruímos o ser. E depois vem uma nova geração e acaba por dar, portanto, valor àquele que conseguiu sobreviver. Teriam inclusivamente estado em Sagres, sobreviver espiritualmente a todo o drama e toda a tragédia de ser seguidor do Cristo. João Hus, na cidade de Znec, está ali a grande imagem dele, a grande figura dele em bronze. Vemos aqui novamente outra imagem em que ele está sendo julgado por estes senhores que se julgavam e consideravam os senhores do mundo e da verdade e condenam o homem sem apelo nem agrado. João Hus, portanto, foi tudo aquilo que nós já dissemos: herege, sentenciado a ser queimado vivo na cruz, em praça pública, e se transforma-se no maior mártir, exemplo da conduta reta da história checa, e até hoje a sua morte é lamentável. João Hus, aqui temos novamente outra imagem dele, no seu memorial, condenado, despido, queimado na estaca fora da cidade, no dia 6 de julho de 1415. Hus morreu cantando o hino em grego, Kyrie. Senhor, tem misericórdia. Naturalmente ele estaria cantando, não por ele, mas estaria cantando, Senhor, tem misericórdia daqueles que o estavam condenando e retirando da vida física. O druida Allan Kardec renasceu no século XIX. O local escolhido foi a cidade de Lyon, na atual França, antiga Gália do ano de 1804. Seu nome seria, como todos nós sabemos, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Educado na Suíça, mudou-se depois para Paris, capital cultural do mundo durante muitos anos. O ex-druida dedicou-se ao estudo e prática da educação. Todavia, aos 50 anos, atraído pelos fantasmagóricos fenómenos que invadiram a França, sua atenção voltou-se integralmente para as questões transcendentais da vida. E vemos aquilo que foi, naquela época, o grande entretém da sociedade parisiense. E não só parisiense, porque isto foi realmente um grande boom de interesse para quase todas as classes sociais. Em torno da mesa se sentava um grupo de pessoas e aí tentavam comunicar-se com o mundo espiritual, pois que não sabiam até então como fazer de outra forma. Convencido de que os estranhos acontecimentos eram produzidos por espíritos, Rivail começou a fazer-lhes várias perguntas sobre as causas e características das coisas. Desse material saiu sua primeira obra sobre o assunto, o Livro dos Espíritos. Estava inaugurada a nova filosofia espiritualista que ele chamou de Espiritismo. Eu quero só chamar aqui a atenção sobre o seguinte: a palavra Espiritismo só aparece na tradução das Bíblias depois do aparecimento do Livro dos Espíritos. Nós temos uma Bíblia que é antes do aparecimento do Livro dos Espíritos e essa palavra não existe, porque não existia a palavra. Assintosamente, quem faz a tradução, após o aparecimento do Livro dos Espíritos, coloca lá que os Espíritos são condenados, que a comunicação com os Espíritos é condenável, que o Espiritismo é uma arte diabólica. Portanto, é uma informação para quem não a tivesse ainda, para refutar àqueles que dizem que a Bíblia não fala de Espiritismo, antes a condena. Já sabendo que era um druida reencarnado através da revelação do Espírito Zéfiro, Rivail preferiu assinar o livro com seu antigo nome celta, a fim de separar o seu trabalho de educador do de autor espírita. Fechava-se assim um ciclo palingenético, pessoal e histórico. O espírito Kardec, Rivail, completava a sua tarefa
de condutor de almas. Druidas, condutor de almas e as grandes teses druidas surgiam no bojo da notável doutrina espírita, tudo sobre o mesmo solo gaulês. Esses factos, porém, não aconteceram sem a resistência de uma velha inimiga dos druidas, a Igreja Católica. Tentou denegrir sempre, e até hoje, embora se vá já diluindo essa situação, denegrir o Espiritismo das mais variadas formas. Mas essa já é outra história que nós um dia poderemos abordar. A epopeia de Kardec, o druida reencarnado, é admirável. A Igreja Romana, exterminadora de druidas, defronta-se hoje com as ideias de luz e a liberdade da doutrina espírita. Sofrendo muito ao defrontar seus dogmas com as claridades do Espiritismo, a maioria dos espíritas que não são de berço vieram justamente de lá. E Francisco Cândido Xavier. Como é? A discussão está aí, em toda a parte. É, não é? Nomes como a doutora Marlene Nobre, amiga íntima de Chico Xavier, que com ele conviveu durante dezenas de anos, foi a primeira a levantar essa bandeira. E todo mundo lhe caiu em cima. Outras pessoas de grande responsabilidade dentro do movimento espírita asseveram que sim. Pois é, estão sendo compiladas provas de que terá sido ele a reencarnação de Kardec. Mas aguardemos toda esta confirmação. A notícia de que Allan Kardec tivera uma existência ao tempo de Júlio César data de 1856. E a de ter sido João Hus veio em 1857, ambas por via mediúnica. A primeira pela sexta escrevente da menina Baudin, com a médium Caroline. A última pela psicografia de Hermance Dufaux. Antes de terminar, eu vou então trazer até aos queridos amigos o que aconteceu e que outras duas novas informações vieram sobre a reencarnação de Kardec. Estávamos fazendo um trabalho sobre Chico Xavier, num grande envolvimento espiritual, e quando de repente uma grande emoção tomou conta de mim. E diante de mim apresentou-se a situação. Repudiei, rejeitei, mas de imediato entrei em contacto com os amigos mais íntimos de Chico. Pela internet, estamos numa época em que a facilidade de comunicação é imensa e rápida. E eu colocava a questão sobre Allan Kardec. Pois Chico Xavier, nós aceitamos. Mas há duas vidas do nosso Chico ou do nosso Kardec. E essas duas vidas estão sendo já pesquisadas também. Terá ele sido João Evangelista e Francisco de Assis? E a resposta que eu recebi foi: sim, querida Julieta. Quanta emoção ao ler as tuas palavras. Quem toca a verdade por caminhos próprios, ela tem um sabor diferente. Não foi a carne quem te revelou, mas a bondade infinita de Deus, que está nos céus e em toda a parte. Nunca ninguém te falou sobre o povo Aurélio de Assis, e, no entanto, tocaste a verdade dos factos. Quando psicografei o romance mediúnico da autoria do espírito de Teóforos, cujo título é Inácio de Antioquia, chorei copiosamente todas as vezes que aparecia o personagem João Evangelista, porque identificava nele a figura do nosso amado Chico Xavier. Todos sabem, João Evangelista voltou depois como Francisco de Assis, o povo-Aurélio de Assis. É nosso Chico, sim, Julieta, e foi Deus quem te revelou esta verdade sublime por acréscimo de misericórdia e como justo prémio do teu livrinho de luz. Não comentarei mais nada hoje,
deixando-te com a alegria desta revelação. Só nos resta dizer obrigada, Kardec, porque é a ele que devemos a oportunidade destes eventos e de todos os outros que têm acontecido até aqui e que irão dar continuidade à iluminação de consciências. Obrigada.